Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Grande Pai Celestial, estamos desfrutando do seu grande amor, de sua revelação, da abertura da palavra, coisa que era mistério, até que apareceu o 7º anjo e tudo se clareou. Agora ajuda-nos, ó Pai, a realizar o trabalho que nos é dado a fazer no dia em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Apocalipse 10 era o 7º selo. Eu quero falar um pouquinho sobre 3 coisas que julgamos muito importante dentro do capítulo 10 de Apocalipse. E estudando o próprio Apocalipse, você vai notar que tem 3 acontecimentos dentro do Apocalipse 10. O crítico, ele diz que Apocalipse 10 era o 7º anjo. E ele ainda diz que qualquer pessoa com o mínimo de capacidade sabe que está se referindo ao capítulo e não a uma parte. E não podemos confundir, porque Apocalipse 10 se divide em 3 partes. A primeira parte é o anjo forte, 10:1. Eu quero ler para destacar, porque as pessoas criticam achando que elas estão certas, mas elas têm que saber que elas estão erradas. E eu creio que todo crítico nos ouve. Muito obrigado. É bom tê-los ouvindo, nem se for para criticar, mas é bom. Então você tem que notar que não é uma só pessoa. Assim como você não pode misturar Brana e Jesus. Quer dizer, Brana é Jesus. Não pode. Quando você vê que Jesus Cristo é Brana, é diferente. Mas você dizer que Brana é Jesus, está errado. O anjo forte, você não pode dizer que é Brana, enquanto ele não manifestar na terra. Quando você vê o anjo forte em Apocalipse 10:1, ele ainda está para encarnar. E vi outro anjo forte
que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Agora, eu te pergunto, é William Branham? Não. Quem de William Branham diz que é esse anjo forte? Ele diz é Cristo. Então, nós temos que ver os personagens do sétimo selo. Eu não tenho dificuldade em expor isso, porque é uma revelação clara dentro da mensagem do profeta e dentro da Bíblia. O primeiro personagem é Cristo. É Deus se manifestando como anjo forte. Este é o primeiro personagem. Mas não parou aí. Se tivéssemos apenas Cristo, o anjo forte, como teríamos a revelação da palavra? Porque a revelação da palavra, nós não ouviríamos direto do anjo forte, mas nós a ouviríamos do sétimo anjo. Então, se o anjo forte tem o livrinho aberto na mão, para eu ouvir o anjo forte, eu preciso ver o anjo forte num homem. Senão, eu não vou ver nem ouvir a Deus. Mas é fácil para me identificar o anjo forte quando ele está só sobre o monte pôr do sol, naquela nuvem, a gente identifica ele que é Cristo, o anjo forte. Mas aí vem a outra parte, o outro personagem do sétimo selo. Você vai ver Cristo, Branham e João. São 3 personagens. Você não pode dizer que um é o outro. Não é certo? Cristo é Cristo. E logo vem o outro personagem, que é o sétimo anjo. Por isso vocês nunca viram o irmão Branham citando Apocalipse 10, de 1 a 11, sendo o ministério dele. Em toda a mensagem do irmão Branham, o crítico devia saber disso. Porque em toda a mensagem do irmão Branham cita Apocalipse 10, de 1 a 7. Se não, Apocalipse 10, 7. Referindo ao ministério dele, que era o ministério do sétimo anjo, que é o mensageiro do sétimo selo, que não foi reconhecido em seu dia. Agora, todos nós sabemos que quando o mensageiro está na terra, ele não é reconhecido. Sabe quando é que a noiva vai ser reconhecida? Quando ela sair da terra. Aí quando ela sair da terra, aí ela será reconhecida. Mas enquanto ela estiver aqui na terra, ela não é reconhecida. Enquanto Cristo estava aqui, ele não foi reconhecido. A hora que ele morreu, e que toda a natureza reconheceu que ele é Deus, e parou, diz o profeta, até a lua deu uma parada, uma neurastenia nela, as rochas se moveram, como a dizer, este é o Criador. Mas eles não reconheceram. O centurião, nesta hora, diz, este verdadeiramente era filho de Deus. Então a coisa não é reconhecida quando está em pleno cumprimento. Só se reconhece aquilo quando vai embora, quando termina. Então o sétimo selo só vai ser reconhecido depois que a noiva sair. Por quê? Porque os incrédulos nunca vão ver isso. Só os eleitos reconhecem Cristo, os eleitos reconhecem o sétimo anjo e os eleitos reconhecem o ministério de João. Só os eleitos, que é o ministério da noiva. Tem duas coisas. Você vai na Bíblia,
Apocalipse 10, 8 a 11 é o ministério de João. Você vai na mensagem do irmão Branham, a era de Pérgamo 56, 58, é o ministério da noiva. Então o ministério da noiva e de João está ligado, porque a noiva não pode pregar, porque ela é mulher. Quem prega no lugar dela é João, certo? Isso é claro na Bíblia. Nós não podemos mudar e nem interpretar mal as Escrituras. Nós temos que deixar as Escrituras trabalhar normalmente, em concordância consigo mesma. Amém? Então eu estou mostrando para vocês que tem 3 personagens no capítulo 10 de Apocalipse. E verdadeiramente os 3 personagens estão dentro do 7º selo. E estão dentro da vinda do Senhor, conforme Mateus 24, 36, que aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas logo ele começa a falar dos dias do Filho do Homem, que era exatamente os dias que estariam cumprindo esta escritura de Mateus 24, 36, do dia e hora que ninguém sabia. Mas assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então você vai vendo o ministério entrando em coesão, se unindo, porque se você tem apenas o anjo forte, você não tem a revelação dos selos. Se você tem apenas o 7º anjo, falta o anjo forte para entregar o livro aberto para ele. Se você tem só João comendo o livro, então cadê os outros personagens que abriu o livro, que veio com o livro, que abriu o livro para João comer? Amém? Vamos vencendo o nosso cansaço e o nosso sono. Porque se muitas vezes fosse uma novela, as pessoas não dormem. Né? Não é só mulher não, nem homem. Nem homem dorme com novela. Fica acordado. Muitas vezes acontece isso daí, né? Então, por favor, temos que acompanhar o cumprimento das Escrituras. E não podemos ver um só. Apocalipse, capítulo 10, não é apenas o irmão Branham, que é o 7º anjo. Não é apenas o anjo forte, que vem com o livrinho aberto. E não é apenas João, que come o livro. Para comer o livro depende de quem revelou. Para revelar o livro depende de quem veio com o livro aberto. Então o anjo forte desceu do céu, capítulo 10, verso 1, com o livrinho aberto. Ele só tinha um personagem na terra, que ele podia revelar, entregar este livro. Tem um outro crítico, a gente devia ficar mais com dó das pessoas, né? Mas tem um outro crítico, porque tem crítico, o crítico famoso gera o crítico incrédulo, porque ele é famoso e incrédulo. Aí ele gera o incrédulo, porque esse outro é crítico, incrédulo, mas nem famoso é. Mas tem um crítico famoso, que ele gera um outro crítico. Então, por termos na própria mensagem, gente que andou com o irmão Branham, que criticou o irmão Branham, gente que viu o irmão Branham fazendo com ele o que ninguém fez, mudando ele de lugar porque o anjo estava ali. E não adiantava, porque o anjo não podia ficar ao lado desses críticos. Mas eles estavam ali, e o anjo estava ali. E eles, até hoje, ainda estão vivos, é da América do Norte, e criticam. É depois, porque tem que ter o crítico da América do Norte para poder formar os críticos do mundo. Como tem que ter o profeta da América do Norte para formar aqueles que crêem e que se tornam profetas, que comem a palavra no mundo inteiro também. Mas tudo é gerado nos Estados Unidos. Estados Unidos é que está gerando tanto o crente verdadeiro como o incrédulo.
porque foi ali que Deus manifestou, foi ali que ele revelou sua palavra. Então, acompanhando mais um pouquinho, precisava de saber dos 7 trovões. Como saber dos 7 trovões se o livrinho estava fechado? E João chorou no capítulo 5 de Apocalipse. Agora se pode saber dos 7 trovões. O livrinho veio aberto no capítulo 10 de Apocalipse, ele veio aberto. E ele estando aberto no capítulo 10 de Apocalipse, isso quer dizer que ele está revelado. Só falta entregar aquilo aberto nas mãos de um profeta, para ele revelar para o povo. Então Deus revela os seus segredos a seus profetas, seus servos. Deus não revela ao sacerdote. Deus não revelou para mim. Deus revelou para Brana. Agora, eu comi o que Brana revelou. Você comeu o que Brana revelou. Certo? Deus não revelou para João. Apocalipse 10, 8 a 11, Deus não revelou para João. Deus revelou para 7º anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. A quem a Bíblia diz que ele revelaria e que faria conhecido o segredo de Deus, seria revelado para todo mundo através da voz do 7º anjo. Então Deus fez isso através de William Branham. Então, continua o crítico a dizer que o irmão Branham não era um bom pregador, um bom mestre. Esse povo nunca leu a mensagem do irmão Branham. Como que você sabe se ele foi bom se você não leu o livro dele? Alguém diz, mas eu andei com ele. Você andou com ele, mas interessado. Um andava interessado com o irmão Branham, porque o irmão Branham dava ibope para a sua revista, para o seu jornal. Aí ele queria estar com o irmão Branham, curando os enfermos, operando maravilhas. E tinha uns que queriam que o irmão Branham apenas curasse os enfermos e que eles pregassem como se eles fossem alguma coisa. São esses cegos, desde o tempo do irmão Branham. Ainda está vivo até hoje. Não sei como é que vive, né? Eu não sei como é que vive as pessoas, e um profeta parte tão logo, e alguém vai dizer, mas é porque ele pregou coisa que não podia pregar. Não, ele pregou o que tinha que pregar. Eram os dias da voz do 7º anjo. Tem um incrédulo que não enxergou o irmão Branham nem como Elias, que apenas é um lado do irmão Branham. Depois de Elias você vai encontrar 7º anjo, 7º selo, 7º trovão, 7º anjo da 7ª era da igreja. Você vai encontrar nele o que é necessário, mas você não consegue porque é um crítico. E tem as pessoas que estão fundamentadas em críticos que andaram com o irmão Branham. Eu não estou fundamentado nem em quem andou com o irmão Branham que fala bem do irmão Branham. Quem fala bem do irmão Branham não conheceu o ministério do 7º anjo, não conheceu o 7º selo. Quem andou com o irmão Branham e fala bem, pensa bem quem fala mal. Aí que não sabe nada mesmo. E esse é o indivíduo que vai chamar Branham de um iletrado. Até achando, eu queria que eles entendessem isso, que Deus não trabalha com a letra. Deus usa exatamente quem não sabe, quem não estudou, quem não formou. Você viu quantos meses Jesus foi na escola? Nenhum. Você viu quantos meses João Batista foi na escola? Nenhum. Você viu quantos meses Pedro foi na escola? Não estou contra ir na escola, você vai ter que me entender. Porque os indivíduos acham porque vão na escola e depois assentam nos bancos de seminário ou cadeiras de seminário e vão aprender que Deus é 3 pessoas, que Deus é 2 pessoas, que Deus é uma só pessoa. Ignorando toda a revelação de Deus, eles acham que eles têm grande coisa. Eles são cegos e não sabem. Quando foi que Deus usou a grandeza? Deus pegou Saulo de Tarso. E o irmão Branham diz que Deus pegou ele e mudou o nome dele, porque o nome Saulo, que Saulo representa Saul, dava muito bem para um rei, mas não para um profeta. Então Deus pegou ele e disse, o seu nome agora não vai ser Saulo não.
Senão você vai acabar representando o Saul, o grande mestre, o grande erudito, o grande guerreiro de Israel. Não, seu nome agora vai ser Paulo. Que coisa! Mudou ele de grande para pequeno. Esses indivíduos que vêm dos Estados Unidos, o que eles têm é isso. O que não é realidade, o que não é verdade, é o que eles têm. Enquanto você tem obtido as melhores revelações que Deus tem dado, através de homem igual irmão Branham, que eles dizem que não sabiam pregar. Bom, eu fico até com vergonha de ler as mensagens de irmão Branham e eu pregar depois. Tudo que eu prego é de William Branham, tudo que esse povo prega é de William Branham, e tudo que o crítico tem para criticar, ele aprendeu com William Branham. Se ele não tivesse ouvido William Branham, ele não tinha a quem criticar. Critico William Branham porque andou com ele. O crítico meu é aquele que anda comigo. Se você nunca andou comigo, é difícil você me criticar. Se você me critica de uma forma cega, não é bom. É bom você andar comigo, comer comigo, e depois você fala meus defeitos. É bom andar com Jesus, comer com Jesus, dormir com Jesus, depois beijar ele. Não é assim? Aí você fala os defeitos dele. Eu entrego ele para o sacerdote. É assim que faz as pessoas. Elas nunca caminham com a palavra do jeito que a palavra é, porque elas não percebem o cumprimento da palavra. Se eu dissesse para vocês que nós estamos hoje no cumprimento de Apocalipse 10:1, eu seria um cego. Se eu dissesse para vocês, nós estamos no cumprimento hoje, eu já preguei muito isso, já preguei, ainda prego, mas eu tenho que posicionar essas coisas. Estamos no cumprimento de Apocalipse 10, de 1 a 7. Se eu pregar só isso, eu estou cego. Aí eu não sei que o Cordeiro saiu do trono. Por que eu sei que o Cordeiro saiu do trono? Porque existe um João. Não, é porque existe um Branham. Você tinha Branham desde 1963 a 2000. Por que você não pregou isso? Então não era por ter Branham, porque Branham nós já tínhamos. O que faltava era o ministério posterior ao de Branham, de sétimo anjo, que não faria nada se não comer. Eles estão achando que nós estamos falando que somos alguma coisa. Não, nós não revelamos nada. Nós só comemos o que foi revelado. Não revelamos nada. Porque o nosso ministério, eu estou dizendo nosso, você não é do ministério de João? Amém? Então, o nosso ministério é comer o que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. É comer. Comer e profetizar, isto é, pregar. Mas ali não diz pregar só, diz profetizar outra vez. Se é outra vez, porque alguém já tinha profetizado aquilo. Profetize outra vez. Isto é, uma segunda chance é dada ao povo. Deus dando uma segunda chance. É como se você pecasse e logo fosse perdoado e pecasse outra vez. E dissesse, não tem mais conserto. Ele diz, não, eu te perdoo outra vez. Isso é o que é Deus. Agora você não vai viver a prática do pecado, mas isso é o que é Deus. Não é você dizer, eu nunca pequei. Se você nunca pecou, você nunca existiu. Porque todos que nasceram em pecado. Já existiram em pecado. O salmista diz no Salmo 139, eu fui gerado em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Por que me concebeu minha mãe em pecado? Porque ela me concebeu pelo sexo. Foi por isso que foi concebido em pecado. Porque lá, Deus só pode agora te perdoar esse pecado quando você aceita Jesus Cristo. O segundo Adão, que verteu sangue para apagar o pecado praticado pelo primeiro Adão. Eu fico satisfeito por ter um
que me dá oportunidade. É isso que Deus tem feito. A noiva hoje, o João, chamado pela Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. A noiva, chamada pelo irmão Brana, em Pérgamo, 56 a 58. Estou falando só desses versículos e desses parágrafos. Isso daqui é uma mensagem, mas ela é completa. Você não pode ter Apocalipse 10, 1 só. Você não pode ter Apocalipse 10, 1 a 7 só. Hoje não. Até lá atrás você podia ter. Até 2000 você podia ter. Mas depois de 2000, você não pode ter mais. Apocalipse 10, de 1 a 7. Você nunca ficou sabendo, o crítico. Se a gente tivesse um pouquinho, né, o crítico. Você ficou sabendo disso antes porque não criticou, porque não ficou sabendo. Você não soube disso, por isso não tinha como criticar. Por que vocês não personificaram a terceira puxada até o ano 2000? Porque ela não existia. Tem alguém aí que pode fazer uma nota de 200? Mas como não existe? Mas de 100 já faz. Aí tem o falso na de 100, tem o falso na de 50. Por quê? Existiu. Se não existisse a mensagem de João, não teríamos os personificadores também. Se tem o personificador, é porque tem o original, o verdadeiro. Aí depois vem os copiadores, são os personificadores, os copiadores. Copiadores andou comigo. Copiadores andou com Brana. Copiadores andou com Jesus. Copiadores andou com Pedro, com Paulo. Paulo foi claro, depois chamou Alexandre o Latueiro, me causou muitos males. Você vai encontrar um Simão mágico. Essas pessoas estão personificando. Os que vieram no tempo de Brana, poderia personificar a primeira e segunda etapa. Por que não a terceira? Porque Deus diz para ele, não diga a ninguém, essa nota não existe. Como personificar? Mas quando ela existir, vai haver os personificadores, vai haver os copiadores. Aí eles podem arrumar uma maquininha falsa, ser de Brasília, de Minas Gerais, até da sede de Brasília, você pensou bem? Da Casa da Moeda. Aí você vai encontrar os personificadores da mensagem de João. Eles vão personificar o Cordeiro saiu do trono. Mas por que não fez isso antes do ano 2000? Por que não falaram contra o novo nome Brana aqui no Brasil antes do ano 2000? Por que não falaram? Porque não existia. Por que estão falando agora? Porque agora existe. Agora tem uma nota de novo nome chamada Bran. B-R-A-N-H-A-M. Tem uma nota. Então tem que haver algumas maquininhas falsas por aí, para copiar. Mas está até difícil, parece que eles não fizeram a máquina ainda. Parece que a máquina copia certas coisas e outras coisas não. A máquina copia o Cordeiro saiu do trono, a máquina copia a era terminou, a máquina copia o sétimo anjo, é o sétimo selo, mas eles ainda não descobriram, e já existe. Está levando mais tempo para eles poderem fazer a maquininha própria para isso. Novo nome, Bran. Passar na máquina e dar para os outros. Porque já tem os pregadores que dão para os outros, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono e voltou. Isso é para enganar. E as pessoas vão pagar
exatamente por isso. Mas o que eu estou pregando para deixar mais claro para vocês, de que Apocalipse 10 não era apenas o 7º anjo. Apocalipse 10 tem 3 personagens, e se você não passar pelos 3, você não tem o livrinho aberto e em alimento. Você não tem. Você tem que passar pelo anjo forte, que é Cristo, que está com o livro aberto. Você tem que passar pelo 7º anjo, William Branham, que estava com o livro na mão. Aí você lembra quando William Branham contou da visão daquela espada que caiu na mão dele. E ela era tão tremenda, reluzente, mas só cabia na mão dele. E ele diz: coube perfeitamente na minha mão. A espada, e um tempão para saber, mas qual espada caiu na mão de William Branham? E William Branham diz: eu tenho medo da arma branca, tive sempre cisma da arma branca, da faca, da espada, porque ele gostava do rifle. Do rifle ele não tinha medo. Mas agora caiu na mão dele uma coisa reluzente, a espada. Mas depois ficou sabendo, sabe o que é a espada que caiu na sua mão? É o livrinho. É a palavra de Deus aberta. Porque ela não caiu na mão de William Branham, aquela espada não caiu na mão de William Branham na bainha. Ela já caiu desembanhada. Já tinha sacado aquela espada e ela estava reluzente. Estava na mão de um homem. Você tem que ver o livrinho na mão de um que é Cristo, o anjo forte. Você tem que ver o livrinho aberto na terra, na mão de um que é o 7º anjo. E você obrigatoriamente tem que ver o livrinho aberto na boca de João. Não estava, lá não está João, Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, não. Assim como na hora da espada cair na mão, não estava Branham, Billy Graham, Oral Roberts, tudo com espada na mão. Não, estava Branham, 7º anjo. Tinham 3? Tinham. Mas um era Deus. Miguel, Gabriel e Elohim. Existia 3 ali. Então aqui em Apocalipse 10, se você não vê 3 manifestações, 3 personagens, Cristo, a pessoa de Deus. Branham revelando a pessoa de Cristo. E João revelando, comendo. Revelando é fazendo claro, gente, a mensagem de Branham. João revelando, fazendo claro a mensagem de Branham. No que? Aquilo que o anjo forte disse para o 7º anjo: não diga a ninguém. Eu quero que você aprenda isso, pelo amor de Deus. Vocês são pessoas tão boas. Tem hora que a gente cuida das pessoas para elas serem nossas inimigas. Talvez você cuida de um irmão, de um vizinho, para ele levantar contra você. Você cuida das pessoas, você continua amando as pessoas, mesmo elas sendo contra você, você continua amando essas pessoas. Isso está no meu coração. Se não estiver, eu sou um falso. Agora, que eu tenho que viver separado? Tenho. Como andarão 2 juntos se não estiver de comum acordo? Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Se você está tudo bem, então vai lá estar com ele. Não, ele que tinha que continuar a estar comigo. Porque é tempo de uma separação total do pecado. Foi pregado por William Branham. É uma separação total. Mas as pessoas não percebem isso, acham que tem que viver com aquelas pessoas, e elas te criticando, falando mal de você, e você lá no meio delas. Não. Chega o tempo que você está sozinho,
Chegou um tempo que Jesus estava sozinho. No tempo de cura, Jesus estava cheio de gente, cheio de pregador lá dele. Mas no tempo da revelação, ele tinha só 12 e um era o diabo. E sempre assim, no tempo da revelação, quando a gente começou a pregar essa mensagem, nós tínhamos também um grupo bom de irmãos. Mas depois, tem que manifestar os personagens também do mal. Se Apocalipse 10 manifesta os personagens que trouxe o livro aberto, que revelou o livro aberto, que comeu o livro aberto, tudo está em Apocalipse 10. Também tem aqueles que vão falar contra o livro aberto. Nós não podemos ficar sem essas pessoas. O que dá mais luz à mensagem é o crítico. Porque você glorifica a Deus? Porque existe um demônio. Extrai mais luz a Deus. Você diz, conheço melhor Deus. Porque você ama a sua esposa genuína. Ela é diferente da prostituta. Ela se eleva em caráter, em vida, em ações. E no meio de milhares de igrejas, Deus tem uma. No meio de milhares de homens, Deus tinha um nos Estados Unidos. E em cada tempo, Deus nunca trabalhou com mais do que um. Eu tenho parágrafos aqui para ler. Eu gostei porque eu tirei os parágrafos do crítico. O crítico mandou parágrafo para mim. E eu tenho que pregar esses parágrafos. É muito bom. O que eles não percebem, que aquilo é alimento. Agora, tem essa divergência. Achando que Apocalipse 10 é o irmão Brana e que só fala do irmão Brana e não tem mais ninguém ali. É como ele diz aqui, qualquer pessoa com o mínimo de capacidade sabe que está se referindo a todo o capítulo, quando fala capítulo 10, e não a uma parte. Mas aquilo que é tocante ao anjo forte, é anjo forte. Aquilo que é tocado ao sétimo anjo, é sétimo anjo. Sétimo anjo só é anjo forte quando o anjo forte está nele. Brana recebeu o livrinho aberto. Então agora o livrinho aberto está nele. João comeu o livrinho. Então agora o livrinho aberto está em João. E você é este João. Te põe em defesa. Quando falarem contra João, não estão falando de um personagem apenas. Que pela Bíblia é um personagem, porque Deus não trabalha mais do que um. Mas esse um personagem, João, representa o crente verdadeiro. Representa a esposa. A noiva de Cristo, como vocês queiram. Está esta representação, mas tem que ver 3 personagens dentro de um capítulo. Bom, estou repetindo bastante isso. Deixa eu dar mais um pouquinho de amadurecimento a este pensamento. O Desvelar 341, irmão Brand diz, mas agora, como Apocalipse 10 está revelado, irmão Brana não está dizendo que Apocalipse 10 está sendo comido. O que ele está dizendo? Apocalipse 10 está revelado. Os mistérios de Deus são manifestos, são manifestados, conhecidos, como o 7º livro selado prometeu. Tudo está ligado ao 7º selo. O 7º livro selado é o 7º selo. O 7º anjo é o 7º selo. Agora, você sabia que nós também somos o 7º selo? Então você vai, pela mensagem de irmão Brana, a noiva é o 7º selo. A noiva, eu vou ler aqui para vocês. Pela Bíblia, João é a sequência do 7º selo. Pela Bíblia. Por quê? Porque o anjo forte trouxe o livro aberto, o William Brana recebeu o livro aberto e pregou, e João veio e comeu o livro. Isso daí é mais do que claro.
Está servindo de alimento porque veio do céu. Irmãos, alimento que desce do céu. Lá no tempo de Moisés, o maná caía do céu. Mas aquele maná, ele deteriorava. Só não deteriorava quando você pegava aquele maná e punha atrás do véu. Aí ele durava. Ele não criava bicho. Assim, é essa mensagem. A mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 11, é uma mensagem que é um maná que caiu do céu. Caiu do céu e ele permanece. Ele não está bichado. Qual o motivo da mensagem do irmão Brana não bichar? A terceira etapa. Guarda no terceiro compartimento. Por que a terceira etapa? Não diga a ninguém. Está lá atrás. O povo sabia que lá atrás tinha uma panela dourada. Lá atrás do véu. Cheia de maná. O povo sabia que ali tinha a vara de Arão, que reverdeceu, floresceu e que deu frutos. O povo sabia. Mas o povo não sabia. Lá tinha a arca, o povo sabia. Mas só Arão entrava lá em contato com aquilo. O povo sabia, mas quem recebia aquilo era Arão, para sair de lá e entregar para o povo, para a congregação. Aí você tem que ver que é ministério nosso, de pastores. Arão era sacerdote. É ministério nosso de pastores de entrar atrás do véu de Apocalipse 10, de 1 a 7, e comer o maná que está escondido lá atrás. 10, de 8 a 11, é onde o maná está escondido. Você tem que comer, além do véu. Qual véu? O maná está escondido atrás do véu, atrás de Brana, além de Brana, porque aquele era o véu que separava a terceira puxada da primeira e segunda. Tinha aquele véu de carne. Deus não está trabalhando mais com aquele véu de pele de texugo do Velho Testamento. Não. Quando chegou no Novo Testamento, Deus se despiu, rasgou o véu, que era pele de texugo, de alto a baixo, ele rasgou e mostrou para eles um véu de carne, chamado Jesus. Nesses últimos dias, o que Deus fez foi a mesma coisa. Tinha mistérios atrás do véu. Oh, meus irmãos, você vai falar sobre isso. Os mistérios atrás do véu de Jesus. Os apóstolos souberam, pregaram nos 4 evangelhos. Lucas escreveu no Atos do Espírito Santo. Paulo descobriu isso atrás do véu de Jesus e escreveu as suas cartas. Pedro escreveu as suas cartas. João escreveu suas cartas. Aquilo estava atrás do véu. Mas o Apocalipse, ele só seria revelado quando manifestasse o outro véu. Olha, véu do templo, pele de texugo. Véu de carne, Jesus Cristo, escondendo os mistérios do período da graça, da revelação, da palavra, do batismo em nome de Jesus Cristo, da unidade de Deus. Está tudo escondido atrás de Jesus. Mas 7 selos, 7 eras, 7 trovões, novo nome, e vai falando mais e mais. Estava escondido atrás de outro véu, chamado sétimo anjo, conhecido pela Bíblia de sétimo anjo, revelado aqui no mundo, num homem chamado Brana, William Marion Brana. Eu estou vos pregando o maná do céu, não importa o que eles dizem por aí,
Eles vão dizer assim, mas nossos pais, que andaram no tempo de Brana, comeram maná. Mas João diz, mas todos morreram. Todos eles estão mortos. Eu tenho aqui um maná para dar para vocês. Diferente do que vocês comeram nas eras. Diferente do que vocês comeram no período de Brana. Porque aquele período ele não podia dar esse alimento. Me prove que Deus falou para ele dar. Me prove pela mensagem que Deus voltou atrás e falou para Brana, diga para alguém. Não, em toda a vida de irmão Brana, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Não diga a ninguém. Não tente mostrar estas coisas sobrenaturais a esses bebês pentecostais. Não que conhece apenas dons, mas que conhece sua primeira e segunda etapa. Não tente explicar coisas sobrenaturais. E agora, tudo isto que nós estamos pregando é o maná que veio do céu. Mas não é o maná que caiu do céu no tempo de Moisés. Não é o maná que caiu do céu. Eles vão lutar contra ele. Mas não é o maná que caiu do céu em São João 6, no tempo de Jesus. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês pudessem perceber, nesse dia que nós vivemos, não se vanglorie, não exalte um homem, mas aqui você tem que saber, esse maná que caiu do céu, em 1963, eu tenho esse maná para dar para vocês. Se eu pudesse tomar essas palavras, eu sou o maná, a palavra da hora, mas você é a palavra da hora. Cada crente é a palavra da hora. Não é somente um homem. Começa com Jesus, mas vieram os apóstolos. Começou com Brana, mas os que creram em Brana. Começou com João, mas tem os que creem em João. Isso é corpo de era, corpo de tempo, corpo de eternidade. Sabe o nosso corpo agora? O corpo das eras foi 7 eras da igreja, formou um corpo. Quando Brana veio, ele já veio fora das eras. Pensa bem em nós aqui onde nós estamos. Ele estava fora das eras, e nós muito mais ainda. Fora das eras, fora da interpretação. As críticas só faz nós crescer mais. E eu acho bom que o crítico critique, porque se eles criticarem desse jeito, o povo vai ler a mensagem e diz, mas ele está falando uma coisa contra uma coisa que é verdade. As pessoas vão ouvir o próprio crítico e vai ver que ele está criticando uma coisa que é verdade. Então esse é o maná. Esse maná que eu lhes apresento hoje, não me tome agora por dizer eu lhes apresento, eu sou um homem mortal como você. Mas esse maná que é pregado nesse dia, esse maná você nunca comeu. Esse é do céu mesmo. Nunca ninguém comeu, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o novo nome Brana, estão tudo abismados. Como é que vocês creem numa coisa dessa? É fábula, isso, vocês são do diabo, como que pode crer numas coisas dessa? Não tem na Bíblia, está na entrelinha da Bíblia. Quem que crê só na Bíblia? Na Bíblia estão os mistérios. Aonde estão os mistérios? Está na entrelinha, chamado fora da Bíblia. Os mistérios não estão escritos. Quem é o primeiro cavaleiro, segundo, terceiro, quarto cavaleiro. Não está escrito. Ali o segredo daquilo. Aquilo está escondido. Mas está dentro da Bíblia. Os 7 trovões, Deus diz para João, não escreva. Mas ele podia falar para João, não escreva. Aí depois ele diz para João, come. Aí ele diz para João, não cele as palavras desta profecia. Espera lá. Em Apocalipse 10, tu está dizendo para eu não escrever, para selar. Em Apocalipse 22, tu está dizendo, não celes. Isso quer dizer, pregue, profetize a povos, reis, nações e línguas. Eu amo isto. Eu amo
essa verdade. E ainda não li nada aqui. Mas eu amo isto. Apocalipse 10. Aí tem a festa das trombetas, 229. Então o que eu quero fazer uma correção, porque eu também creio que Apocalipse 10 é o 7º anjo. Porque eu posso provar isso em Senhores Este o Tempo, 204, 231, que o irmão Brana mostra que também Apocalipse 10 tem o 7º anjo. Como Apocalipse 3, 14 a 22, também tem o 7º anjo, que é o 7º anjo da 7ª era da igreja, que quando ele está como 7º anjo, como as pessoas talvez tenham dificuldade, quando ele está como 7º anjo da 7ª era da igreja, ele não sabe nada dos trovões, ele não sabe nada dos selos. E ele é 7º, mas ele é 7º anjo da 7ª era da igreja, de Apocalipse 3, 14 a 22. Mas quando você pega ele como anjo, 7º anjo, de Apocalipse 10, 7, irmão, a coisa muda. Quando ele estiver para tocar sua trombeta, que quer dizer pregar sua mensagem, trombeta é mensagem. Ele prega a sua trombeta. Sabe o que nós estamos pregando aqui? A trombeta do 7º anjo. Sabe o que estava soprando em Brana? O anjo forte. Sabe? Eles pensam que é espiritismo. Sabe o que está soprando em João? 7º anjo. Para eles não falar que é espiritismo, que espiritismo você fala do homem que morreu. Então fala do ministério, 7º anjo. É um soprando no outro. O que era Brana? A corneta do anjo forte. O que é João? A corneta do 7º anjo. Quando estiver para tocar a sua trombeta, então cumpre o mistério. O mistério não cumpriu no tempo de William Branham e ele pregou e revelou tudo. Mas tem que ser tocada essa trombeta. Ele diz, quando a mensagem começasse a ser proclamada pela terra, pelo mundo, então o mistério acabaria. Irmão Branham fala disso. Mas para esse mistério, para ser proclamado, tem que ter uma corneta, uma trombeta. Mas a trombeta, sem ter o que assopra, ela é muda. Mas põe o anjo forte no 7º anjo. Aí saem os mistérios revelados. Põe o 7º anjo, que sabia tudo, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. E ele não disse a ninguém, porque teria o dia dele mesmo soprar, 7º anjo, soprar, não Brana mortal, não um homem mortal, mas o 7º anjo, soprar, através de João, aí está a trombeta, ele sopra, aí você fica sabendo os mistérios. Está tudo revelado. Mas o que é a trombeta? O que é a trombeta sem o assopro? Muda. O que é Brana sem o assopro do anjo forte? Mudo. O que é João sem o assopro do 7º anjo? Mudo. Eles não querem isso. Meu Deus, se tiver um alimento melhor, me dê. Porque eu gosto disso. Eu gosto de ver essas revelações ir chegando. E eu vejo os personagens do capítulo 10. Eu não sou um cego para ver só anjo forte. Eu não sou um cego para ver só o 7º anjo. Não, eu estou enxergando que a coisa está sendo assoprada por detrás de outra corneta, outra trombeta. Eu estou vendo isso, eu estou ouvindo isso. Então, eu sei destas coisas. Eu sei que tem 3 personagens. Você com 2 personagens não vai chegar lá. Você sabe que você conhecendo o Pai e o Filho, você não chegaria. Você teria que chegar no Pentecoste para poder saber de mais coisa. E só no Pentecoste. Vou e venho para vós. Ele foi e voltou 50 dias depois. Caiu sobre o povo. Pentecoste é 50. O que era aquilo? Era aquele mesmo Jesus. O que é isso que nós temos hoje? É aquele mesmo 7º anjo. É aquela mesma mensagem que estava escondida, que o anjo forte soprou nele,
e nós ficamos conhecendo. É a mesma mensagem que agora estava escondida e nós ficamos conhecendo outra vez. Qual a terceira puxada? Crítico. Se eu fosse você, eu converteria. Eu sei que você não quer dar o braço a torcer porque você nasceu crítico. Quem nasce para ser crítico vai criticar a vida inteira, e não é um crítico como Elias veio, como Eliseu, como João Batista, como William Branham, como Elias virá para os judeus. Não, esses são críticos. O espírito de Elias é um espírito crítico, mas ele está criticando porque o povo está andando errado, fazendo a coisa errada. Agora esses daqui não, esses homens são críticos da verdade, são críticos da revelação. Eles não veem, eles veem só Brana no capítulo 10, e eu vejo 3 que eu vou fazer. Eu vejo anjo forte, Brana e João. E me diga que não é verdade, você não vai me convencer. Se você disser não é verdade, não vai me convencer. Então eu quero te dizer isto. A festa das trombetas 229, veja, eu quero dizer mais uma coisa, e eu também. Concluindo agora, espero que eu também. Não perca isto, espero que você não perca também. Escuta, quão impressionante, essa admiração, quão impressionante, do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. E Apocalipse 10 era o 7º, selo, não o 7º anjo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Porque o anjo forte é mistério, 7º selo é mistério. E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. O anjo forte veio, era mistério. O 7º anjo veio, era mistério. João veio, é mistério. Está cumprindo, é as escrituras cumprindo e as pessoas não percebendo. Eu quero te provar, isto ainda, provar, você conhece as escrituras, você não crê porque não quer. Não crê porque não quer. Eles queriam, precisava de Judas para fazer prender Jesus. Jesus falou, eu estou todo dia pregando para vocês aí, vocês me vê. Por que vocês vêm com vara, paus, me prender? É como se eu fosse um malfeitor. Não, vocês podem pegar, não vou revidar não. Vocês podem falar contra mim. Pode levantar contra mim. Vocês vieram para isso. Vara, paus, é vara, paus, para prender Jesus. Agora, a gente quer que eles venham com tapinha de pelica em nós. Não, é vara, paus também, certo? É bomba atômica. Se eles puderem nos destruir, eles fariam isso. Só não faz porque não é hora. Jesus vai nos tirar daqui. Não estamos para envaidecer-nos por uma revelação dessa. Ninguém melhor do que eu sabe que eu não mereço o que eu prego. Eu não mereço ser este homem que está pregando hoje essas coisas. Por que prego? É porque Deus deve ter chamado eu para pregar essas coisas. E se Ele tivesse permitido que eu fosse um falso, eu seria um falso, o meu prazer seria falso. Porque se Ele tivesse no coração que Osmar seria um falso, eu seria. Mas se ser falso é pregar a Bíblia do jeito que ela é, mostrar a revelação e dar honra e glória a Ele da forma que sempre Ele o teve. Então aqui é o nosso papel. Esse aqui é o nosso papel. Não somos melhor que ninguém. Simplesmente temos uma mensagem que é a mensagem do 7º anjo que ele não pôde pregar. Então, temos uma mensagem à parte. Fale o que você quiser. Deus disse para Brana, não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada. Deus disse para João, vai ao 7º anjo. Vai ao anjo forte, que é o anjo forte agora já estava em Brana. Toma dele o livrinho. Eu queria que você entendesse, filho, que depois que o William Branham morreu, o livrinho já não está mais com ele, morreu.
Oh, mas nós cremos na mensagem. Só que a mensagem já foi tomada por João. João tomou o livrinho aberto. De quem? Do anjo forte. E o que ficou os Estados Unidos? Só com a letra. A letra mata. Mas João tomou o espírito da letra, que vivifica. Eles não percebem isto. Não é porque somos melhores, não é porque o Brasil é melhor. O Brasil é tão corrupto como todas as demais nações. Não é por ter pastores bons na mensagem, não. Pastores da mensagem é tão fraco como todos os outros pastores. Pecadores igual todos os outros pastores. A questão é que a mensagem é do dia. É a hora que Deus quer dar uma mensagem, Ele dá. Ele toma a pessoa mais frágil para confundir a forte. Você, inteligente, está sendo confundido por Joãozinho. Você foi confundido por Brana. Agora você é confundido por João. Sábio, inteligente, que tem um grande vocabulário, que sabe falar palavras e até não repetir. E eu repito muitas palavras, porque eu gosto de falar e bater o prego, bato bastante, depois viro e bato da ponta, entorto a ponta para não sair. Eu gosto de fazer isso, porque Deus trabalha através desse tipo de mensagem. Então, o que o irmão Brana... Não veio mais papel aqui, não? Já veio, já perdi tudo. Isso daqui é só para mim ter mais ou menos tempo, mas eu tenho que terminar aqui, ó. Escuta para você ver. Apocalipse 10 era o 7º selo. Então, a festa das trompetas 232, tudo parado que você conhece, esse daqui foi eu quem pus. 232. Agora você já pensou bem, eles puseram o parágrafo 229 para falar contra nós. É o que nós pregamos, estou dando uma mensagem essa noite. Eu nunca preguei uma mensagem como estou pregando hoje. Certo? Esta mensagem é nova. Mas eu já ouvi muito, você ouviu muito pedacinho, agora você ouviu, esta é nova. Esse maná que caiu do céu em 1963 e que não vai cair mais, já caiu, e que foi guardado no 3º compartimento de João. 3º compartimento não era Brana. O que estava em Brana, ele não podia falar. Deus colocou no outro. Está na Bíblia, está em Apocalipse 10, de 1 a 7. Até ali você tem mistérios revelados, mas de Brana, atrás de Brana, você não sabe mais nada de João, você não sabe nada do livrinho aberto. Então você tem que tomar esse outro véu. E como Deus te cega através do véu de Jesus e da vista através do véu de Jesus, Deus te cegou através do véu de Brana e deu vista através do véu de Brana, e Deus te cega através do véu chamado João, e Deus dá vista através do véu chamado João. O que você precisa está atrás de um véu que você odeia, que você não gosta, que você diz que é um iletrado, que não está com nada. Me diga, as maiores revelações estavam atrás de quem? Que estava com tudo. Nunca os grandes sábios perderam, não tiveram nada, porque Deus revela aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas da 3ª puxada, do alimento celestial, desse maná escondido do novo nome, que estava escondido dentro das 7 eras da igreja, mas foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. O Senhor escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes da mensagem e revelaste aos pequeninos de João. O que é João? Um dom. Um João. Um João, ninguém. Aqui você não tem o Dom João. Aqui você tem o João ninguém. Você tem que entender essas coisas. Aí 232 da festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida. Ela está sendo reunida ou não está?
Ela é reunida, ela é levada, ela ainda não foi. Ela é levada. O crítico faz até a gente rir. O crítico diz assim: eles estão pregando que Jesus já veio. Com isso até eles ficaram. O crítico a gente ri, porque eles não entendem. Eles estão pregando que Jesus veio em 1963. Então eles ficaram, nós ficamos e estão pregando. É que eles não entendem que aquela vinda era do Filho do Homem para te preparar para o rapto. Eles não entendem isso. Mateus 24:36 é diferente de 1 Tessalonicenses 4:16 em diante. É diferente. Uma é a vinda do Filho do Homem, Mateus 24:36. Outro é o rapto. Logo que essa igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, ela não foi levada ainda. E aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Então, eu já disse para vocês, eu sou o sétimo selo hoje. Ele vai dizer, aquele é doido mesmo. Brana disse que não podia nem revelar, por certo que não podia. Vocês dos Estados Unidos não creu? Ele não podia revelar. Mas se eu estivesse lá, seria diferente. Eu diria, tu és o sétimo selo. Mas não era para eu estar lá, era para eu estar no Brasil. Não era para você estar na América do Norte, é para estar aqui na América do Sul, para testificar essas coisas, comer o livrinho. Que paciência, que tempo, profetizar outra vez, mais uma oportunidade. Para eles, eu revelei, eles não entenderam. Vem cá, profetiza outra vez, João, no Brasil e mais 7 nações vizinhas, e o eleito vai entender. Profetize outra vez, a povos, reis, nações e línguas, dentro de um país misto. Você vai encontrar aqui dentro do Brasil, países dentro do Brasil. Certo? Vários países. Eu não tenho facilidade, como outros têm, de começar a falar os nomes agora, de gente que está dentro do Brasil e que vieram de outros países. E você é um filho, você é um neto, uma neta de quem veio lá do outro país. Por quê? Para cumprir uma mensagem aqui, para ser pregada aqui no Brasil, a povos, reis, nações e línguas. É provável que aqui no Brasil tem gente da Inglaterra. Estou pregando para reis, nações. Tem gente de todas as nações aqui no Brasil. Nós estamos pregando povos. Isso é para todo mundo, mistura todo mundo. Esta é a mensagem da hora. Agora, quero que você entenda isto. É o finalzinho, deixa eu recapitular isso para mim terminar. Apocalipse 10:1. Anjo forte. Apocalipse 10, de 1 a 7, sétimo anjo. Por quê? 10, de 1 a 7. Porque o 10, 7 não podia profetizar sem que tivesse o 10, 1 a 6 nele. Tinha que ter tudo nele para ele poder profetizar. E depois vem João, o terceiro personagem. Anjo forte, sétimo anjo e João. Vamos ficar só nos personagens que fica melhor. As pessoas, quem é verdadeiro, que tem luz, que pode enxergar. Eu estou vendo isso. Eu vejo. Irmão Brando diz, se alguém chegar a dizer para você que vê, não o despreze. O João é um João ninguém. Ele é desprezado, mas não pelos eleitos. Os eleitos estão nas choupanas, nos casebres, à beira de rio, de córrego. Eles estão ouvindo CDs, recebendo a mensagem. Lá atrás tinha que ouvir as fitas. Deus já prosseguiu, filho. Irmão Brando disse, tinha que ouvir as fitas, porque ali estava o alimento e estava posto dentro de um tambor cheio de legumes. Eram as fitas, as mensagens do irmão Brana, mas depois Deus começou a falar através de CD. Os primeiros CD da terceira puxada foi daqui. Os primeiros MP3 não foi dos Estados Unidos, da voz de Deus. Os primeiros MP3 foi daqui.
porque Deus não está tratando mais lá. Eles ficaram com as fitas até presas, encalhadas, aí no Porto de Santos, que estava com fitas ainda. Deus já tinha mudado para CD, e eles não sabiam. Eles criticaram o CD, eu estava lá em Goiânia, quando eles criticaram o CD, e Deus estava no CD. Já tinha saído das fitas, saído das igrejas, ele já estava no CD. Passou por MP3. Eu digo, hoje Deus está até em vídeo. Você quer ver Deus? Deixa eu te filmar. Amém? Deu para você entender? Anjo forte, sétimo anjo, e João, Apocalipse 10. Era o sétimo selo. A hora que João é arrebatado, que é o povo noiva, é arrebatado junto. João é o representante da noiva, ela não pode pregar, ela é mulher. Ela fica calada nas igrejas, ela não fica retrucando, porque aí nem noiva ela é. Os retrucadores, dentro da mensagem, nem noiva é, porque a noiva, ela não prega. Ela não pode pregar, ela é uma mulher. Quem prega é o representante dela. Na Bíblia não diz noiva, na Bíblia diz João. Come o livro e pregue a povos, reis, nações e línguas. Enquanto você vai discutir que é a noiva que vai pregar, um grupo de gente, e eu continuo com a Bíblia diz, quem vai pregar é João. Come o livro, é João. Depois a noiva come, porque João representa a noiva, João representa os crentes verdadeiros. Deus sempre teve um, e hoje não é diferente. Obrigado, Senhor, por podermos ver o anjo forte, o sétimo anjo, e ver o João ninguém nos últimos dias, que o Senhor tem manifestado sua palavra para ajudar eleitos. Toma conta deste povo, revele esta verdade aos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, que cada um saiba que tudo está sendo posicionado no seu lugar. O João não revela, ele come a revelação e prega, outra vez, como o sétimo anjo pregou. Por isso estamos agradecidos por comer este livrinho, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu descanso na palavra, ela é o meu escudo. Sem Jesus eu não sou nada, e Jesus pra mim é tudo. É um oásis no deserto, uma sombra no calor, e de mim está bem perto, no descanso e no amor. É Jesus que vai comigo e me dá sustentação, e na hora do perigo sempre vejo a sua mão. É um amigo incomparável, muito mais do que um amigo. É Jesus que é muito amado, sempre vem estar comigo. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero, nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou chorando, quando tudo é tão ruim, Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim. Quando eu estou cansado, não me deixa vacilar. Se estou desanimado, Jesus vem me animar. Quando eu estou doente, Jesus vem pra me curar. Ele é mais do que um parente, nele posso confiar. Quando eu estou dormindo, Jesus vem me vigiar. Quando eu estou chorando, Ele vem me consolar. Se estou me alegrando, vem comigo se alegrar. Um amigo como este nunca mais eu vou encontrar. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo
amigo tão sincero, nunca mais eu vou